Olá a todos, que prazer podemos estar juntos novamente para um estudo bíblico especial. Nós queremos aprender do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o qual está presente agora e ao qual queremos dar toda a honra e todo louvor, e também queremos que pessoas possam conhecê-lo, e para isso estamos nos preparando, para isso estamos estudando a palavra de Deus. Então, a todos um forte abraço e especialmente agradeço a duas pessoas presentes hoje à noite em nosso estudo que vocês vão conhecer. É o pastor Ilan e a Alessandra. Os dois são missionários e pessoas maravilhosas que têm investido e entregue suas vidas para o ministério, servir ao Senhor Jesus. Eles vão dar testemunho disso. E nós temos o privilégio, como igreja, de apoiá-los, de estarmos juntos também em orações e em doações da nossa parte, para podermos, junto com eles, colaborar nessa obra maravilhosa. E é uma expectativa muito grande de podermos ver eles em breve, face a face. Então, sejam muito bem-vindos desde já e esperamos que ainda esse ano, se Deus quiser, nós possamos ver os dois aqui e aprender deles a como fazemos o trabalho, como eles estão ensinando, eles vão falar, não vou adiantar nada, tá? Mas muito obrigado novamente, Ilan, muito obrigado, Alessandra, por estar em nosso meio. É para nós uma grande alegria e um privilégio. Irmãos, todos estão convidados para comparecer no próximo culto presencial, domingo, às 19 horas, aqui no terreno da igreja. E convidamos a todos, mas é claro, seguimos o decreto do município, quer dizer, não recomendamos as pessoas de risco virem ao terreno, e especialmente não os idosos, para nós protegermos eles, certo? Então, teremos novamente o culto numa live no YouTube. Vocês podem acessar via internet no nosso site www.igrejavidanova.org e se atualizem, tem todas as informações sobre as atividades na internet, no Instagram, no Facebook, no nosso site. Então, nos sigam, se informem e vamos também cuidar uns dos outros, vamos ter maior contato com uns com os outros através dos meios de comunicação. Vamos procurar uns aos outros, animar uns aos outros. E fiquem à vontade para entrar em contato se tiver alguma dificuldade de qualquer tipo, para nós orarmos juntos, para também ajudarmos com uma cesta básica ou algo assim. Sim, irmãos, fiquem à vontade para nos contactar nesse sentido. Então agora vamos orar pelo estudo que vamos ter, pela apresentação dos nossos missionários. Vamos orar? Pai Celestial, em nome de Jesus, toda adoração a Ti, porque tens dado tanto por nós, esse privilégio de podermos falar Pai a Ti, Abba Pai, é tão grandioso. Muito obrigado. Obrigado pela mensagem do Evangelho, que podemos carregar em nossos corações e assim transportar para outros. Pedimos que este estudo sirva para a motivação, a estimulação dos nossos corações, para também trabalharmos juntos com o Ilan, juntos com a Alessandra, nesse trabalho maravilhoso do Reino de Deus. Nos abençoe junto com eles e colocamos eles nas Tuas mãos, nos Teus braços. Pedimos a Tua proteção, a Tua direção, a Tua sabedoria, também saúde, força, ânimo, para eles Te servirem a cada dia mais, reconhecendo a Ti, o Teu ser, a Tua graça maravilhosa. E nos abençoe através deles agora. Todo louvor e toda honra a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É um prazer estar com vocês. Mesmo que distantes, estamos juntos por causa de Cristo e isso é muito bom. Agradecemos já a oportunidade que o pastor nos deu de estarmos juntos
e vamos falar um pouquinho do nosso trabalho, daquilo que nós temos feito em prol do reino e também daquilo que o Senhor tem compartilhado para nós também através da sua palavra. Vamos compartilhar um pouquinho com os irmãos. Para quem não me conhece, eu sou Ilan Black, mais conhecido como Black, e é um prazer estar junto com os irmãos. Graça e paz, irmãos. Nós vamos começar nos apresentando. Meu nome é Alessandra. Nós somos casados desde 2014. Ilan é formado no CETESEB, em Teologia, e também estuda lá atualmente fazendo curso de mestrado. Ele também é formado em Educação Física. Eu sou formada em Administração e no curso O Discípulo do CETESEB. Depois que nós nos formamos no seminário, nós moramos em Santo Antônio do Descoberto, uma cidade no entorno de Brasília, onde Ilan pastoreou a igreja ali em torno de 2 anos. No final desse período, nós entendemos da parte de Deus que era o momento de retornar para Anápolis, e nós retornamos em 2019. No ano de 2019, Ilan foi co-pastor de uma igreja aqui na cidade, pastoreando os adolescentes. No segundo semestre de 2019, nós nos preparamos para fazer parte do time de missionários de Atletas em Ação, e a partir de janeiro desse ano de 2020, nós estamos efetivamente como missionários de atletas. Nós acreditamos que Deus usa nossos dons e nossas habilidades para servi-lo, e Deus tem nos usado através do esporte, levando o evangelho do reino, aliado à teologia, à educação física, e futuramente também Deus estará me usando no departamento financeiro de Atletas em Ação. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre Atletas em Ação. O que é Atletas em Ação? Atletas em Ação é um dos ministérios da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, hoje conhecida como CRU. Então, Atletas em Ação é um dos braços, é um ministério da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, a CRU. Então, Atletas em Ação trabalha basicamente utilizando o esporte como ferramenta para a evangelização, para aproximar das pessoas e aí, através desse contato, falar de Cristo para elas. E é interessante que o lema de Atletas em Ação é o Evangelho aplicado ao esporte, conhecido por meio do esporte e falado na língua do esporte. O que isso significa? É utilizar o esporte, o momento de estar junto com as pessoas, para poder falar de Cristo a elas. Desde 1966, Atletas em Ação está presente em 60 países e tem usado o esporte como plataforma para ajudar pessoas a responder questões sobre sua fé. Acreditamos que o esporte tem o poder para abrir portas e criar conexões entre as pessoas. Por essa razão, estamos constantemente trabalhando para criar novas maneiras para ajudar atletas e fãs do esporte a conhecerem a Deus pessoalmente. Acima de tudo, nosso objetivo é ver pessoas tendo suas vidas transformadas ao descobrirem o propósito de Deus para elas. No Brasil, Atletas em Ação começou seu trabalho em 1975, através do Bira e Rosali Martins, que com a ajuda de equipes internacionais começou a usar jogos e clínicas para ajudar times e atletas brasileiros, promovendo o esporte limpo e competitivo. Até 2013, Atletas em Ação atuou nos estados de São Paulo e Pernambuco, através de acampamentos esportivos, apoio à igreja local, capelania esportiva e também desenvolveu atividades de esporte para escolas públicas, conseguindo bons resultados dentro e fora das quadras, ajudando estudantes a se tornarem atletas completos e bons alunos na escola. Em março de 2013, Atletas em Ação começou a desenvolver um novo programa para envisionar e treinar igrejas em como usar o esporte no evangelismo por meio do MEB, Ministério de Esportes com base na Igreja. Acreditamos que a Igreja é a agência oficial do Reino de Deus na Terra e nosso desejo é servi-la da melhor maneira possível.
Cremos que uma igreja relevante é aquela que está inserida na vida da comunidade, e nossa proposta é colaborar com o fortalecimento da interação igreja-comunidade, usando o esporte. Temos como propósito apresentar a visão do MEB, treinar e acompanhar a igreja no desenvolvimento do Ministério de Esporte e de Discipulado. O projeto Comunidade é uma das mais empolgantes estratégias de Atletas em Ação. Uma viagem missionária a uma grande cidade, reunindo pessoas de todo o país, até do exterior, para servirem intensamente igrejas e comunidades dentro do seu contexto urbano. Disseminamos assim a visão para que igrejas utilizem o esporte na intenção de conquistar a amizade e a confiança das pessoas que ela busca alcançar. No seu currículo, mostramos como o mundo do esporte pode ser utilizado para levar o Evangelho de Jesus às pessoas. Ensinamos como compartilhar sua fé de maneira prática e eficaz. Desenvolvemos cada um em como discipular através do esporte e desafiamos cada um a crescer em sua caminhada com Cristo, além de conceitos práticos de liderança e serviço dentro do reino de Deus. Aliado a isso, temos um alvo também de chegar até julho de 2020 com 5.000 pessoas alcançadas ou 5.000 pessoas que ouviram falar de Cristo. O Festival Comunitário conta, em sua estratégia e execução, com inúmeras atividades recreativas contagiantes para atrair e agitar o público, estações de esporte e atividades lúdicas e artísticas para todas as idades, um ambiente divertido, enriquecido por música e animadores, e um coração de generosidade, servindo as pessoas e mostrando o amor ao próximo de maneira prática e alegre. Nosso plano é ir além dos festivais, no auxílio à igreja, formando uma parceria duradoura, oferecendo treinamento e acompanhamento a longo prazo, pois vemos a estratégia dos festivais comunitários como uma ótima porta de entrada para o uso constante de esportes na comunidade. Além do trabalho com as pessoas da comunidade, com as igrejas, Atletas em Ação também tem olhado para um público de atletas de alto rendimento. Primeiro, olhamos para esse público como humanos, homens e mulheres dotados de sentimento, tendo um corpo físico como todas as pessoas, sobretudo que possuem coração e espírito. Dessa maneira, o trabalho de Atletas em Ação tem sido referência em todo o mundo. O cuidado material, físico e principalmente espiritual tem sido de apoio fundamental. Atletas em Ação visa o apoio para a vida, discipulado, evangelização, apoio às igrejas e, consequentemente, ajudamos também atletas no desenvolvimento de sua força de proclamação devido à influência que exerce na sociedade. Todo esse atendimento e proximidade se enquadra no que chamamos de capelania esportiva, via esta que Atletas em Ação está envolvida há anos e possui grande experiência. Hoje, Atletas em Ação está situado em diversas cidades do nosso país e contamos com um time com 37 missionários nessas diferentes cidades e temos o apoio também de 400 jovens que estão atuando em suas igrejas, usando o esporte como ferramenta para alcançar pessoas. Agora eu quero conversar com os irmãos sobre um texto bíblico, uma passagem que nós já conhecemos e quero destacar alguns princípios que eles são muito pertinentes a nós e que nós podemos aprender com eles e assim caminhar na nossa vida e nas nossas atividades. Vamos ler o texto, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Como falei, nesse texto nós podemos aprender alguns princípios, e esses princípios eles são norteadores para as nossas vidas. O primeiro princípio que a gente pode destacar no texto, e o texto pode nos mostrar, que é fazer discípulos. Toda autoridade, Jesus fala que toda autoridade foi dada a ele, e aí essa autoridade ele passa a nós como uma missão, e aí hoje que a gente conhece, né, como a grande comissão, a missão que Cristo nos dá. Ele veio, cumpriu a missão, e ele passa uma missão para nós. Então essa é a comissão de Cristo para nós. E o primeiro princípio dessa missão que nós temos é realmente o fazer discípulos. Cristo ele nos ensina a relacionarmos com as outras pessoas. E esse relacionamento com as outras pessoas é com um único objetivo, que é falar dele. Tanto é que o texto lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O que isso quer dizer? Em todo o tempo, todas as vezes que nos relacionarmos com as outras pessoas, nós temos que pregar o Evangelho. Fazer discípulo é falar de Cristo, é falar dele em toda e qualquer situação. Jesus caminhou com os discípulos de forma diária e nós não podemos agir de modo diferente disso. Se Cristo caminhou diariamente com os discípulos, nós também podemos e devemos falar de Cristo e andar com aquelas pessoas a quem nós queremos evangelizar de forma diária. O texto de Efésios capítulo 5, versículo 2, ele nos ajuda a entender isso. Quando Paulo diz, né, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Um outro texto que também podemos entender um pouquinho de como é caminhar diariamente com as pessoas para fazer discípulos é de 1 João capítulo 3, versículo 16, que diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E assim a gente entende que esse é o primeiro princípio que nós podemos destacar no texto, quando a gente entende e pensa um pouquinho sobre como que nós como cristãos devemos viver, como princípios para as nossas vidas. O primeiro deles é fazer discípulos. O segundo princípio que nós podemos destacar no texto é que nós devemos sempre lembrar de Deus. Quando lemos o versículo 19 do capítulo 28, quando Jesus fala batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ele quer nos ensinar que tudo que nós devemos fazer, tudo que nós vamos fazer é para fazer no nome do Senhor. Cristo ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai e dizia que veio para cumprir a sua vontade. É o que ele diz em João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Nossas ações, nossas atividades são e devem ser pelo nome de Jesus, pelo nome de Deus. É o que ele diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E quando a gente lembra dessas questões, quando a gente olha para isso, nós temos que fazer e lembrar, né, que todas as nossas ações, tudo aquilo que a gente faz é para o nome de Deus. Tanto é que o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 23 a 24 nos ajuda a entender isso. Quando diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo.
Esse é o segundo princípio que nós podemos destacar nesse texto. Tudo que nós fazemos é para o nome do Senhor. E nós temos sempre que lembrar de Deus. O primeiro princípio, fazer discípulos. O segundo, lembrar de Deus. Agora nós chegamos no terceiro princípio, que é ensinar os mandamentos. Quando Cristo fala, em Mateus capítulo 28, ele fala ensinando o que vos tenho ordenado, ensinando aquilo que Deus nos deixou. Nós temos que também transmitir esses ensinamentos para as outras pessoas. E aí eu te faço uma pergunta. Qual tem sido o assunto da conversa que você tem com as outras pessoas? O que você conversa com elas? Não estou querendo dizer que nosso assunto, nós não podemos falar sobre outras coisas. Muito pelo contrário. Nós temos que falar sobre os diversos assuntos. Mas todos esses assuntos, em todos esses assuntos, nós temos oportunidades para falar do reino. Se a gente olhar para Cristo, em todas as suas falas, ele sempre falou do reino. As parábolas são um exemplo disso. Então, como nós não podemos agir de modo diferente de Cristo, as nossas falas devem ser e devem apontar para o reino. Olhe comigo o texto de Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2, que diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. É interessante que Paulo, quando escreve isso aqui, ele está preso. E ele escreve para que a igreja persevere na oração e que também aproveite as oportunidades para falar de Cristo. Quantas vezes nós, numa roda de conversa, diante de outras pessoas, nós falamos sobre diversas coisas e não aproveitamos a oportunidade para falar de Cristo, para ensinar os mandamentos do Senhor. É nesse momento que nós temos que ensinar a palavra dele. Todas as nossas conversas temos que falar do reino. E esse é o terceiro princípio, depois de fazer discípulos, lembrar de Deus, ensinar os mandamentos. Agora nós chegamos no quarto princípio, que é confiar na companhia do Senhor. No finalzinho do versículo 20, ele fala: e eis que estou convosco até a consumação do século. E esse é um princípio que nós, como cristãos, temos que ter em nossos corações. A confiança de que Ele estará sempre conosco. Em toda a Bíblia nós vemos Deus falando ao seu povo que Ele jamais abandonaria. E Ele nos dá essa garantia. Olhe comigo o que diz o Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O Senhor sempre estará conosco. E esse é um princípio que nós devemos lembrar e traz um alento ao nosso coração, que é a companhia de Deus, companhia de Cristo conosco. É interessante também quando ele próprio fala em João, no capítulo 15, no versículo 5, ele fala que eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É interessante que ele diz também, continua no versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e vos será dito. A condição de pedir ao Senhor e ser concedido, só é possível se permanecer em Cristo. E é por esse motivo que nós podemos confiar nele. Se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Porque nós somos os ramos, ele é a fonte. E essa certeza nós temos nele. E é o que diz também em João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
para nós chegarmos a Deus, nós precisamos e dependemos de Cristo. Então, Ele mesmo nos dá essa garantia em Mateus 28, no versículo 20, no final do versículo 20, quando Ele fala que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. E esse é o quarto princípio, confiar na companhia de Deus. E para finalizar, para concluir, quero dizer que nós recebemos vida para que nós possamos transmitir essa vida para outras pessoas. E esse é o objetivo da missão que Cristo nos dá, em levar o nome dele para as outras pessoas. E isso também está escrito lá em Efésios capítulo 2, no versículo 1, que diz: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Cristo nos deu vida e essa vida nós temos que compartilhar para as outras pessoas. E na continuidade do capítulo, nos versículos 8 a 10, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que isso quer dizer? É assim que todo cristão deve viver, em todo o tempo anunciando Cristo e lembrando sempre dos princípios, porque Cristo nos deu vida. E essa vida, ela é pautada nesses princípios: fazer discípulos, lembrar de Deus, ensinar os mandamentos e confiar na companhia de Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nós queremos agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho com os irmãos e esperamos em breve poder nos conhecer pessoalmente. Um prazer estar com vocês. Agradecemos desde já a oportunidade que o pastor nos deu e pedimos que Deus continue abençoando os irmãos e que logo, logo possamos nos encontrar. Quem quiser entrar em contato conosco pode procurar o pastor, ele tem o nosso número. Estamos à disposição dos irmãos para conversas, para orações e estamos à disposição. A hora que precisar, pode contar conosco, estamos aqui. Grande abraço e até mais. Até!